Boa noite. A vida é como um romance. Então, para acabar aqui falando sobre o romantismo, vamos falar sobre términos de romances em épocas da internet, épocas virtuais, outros tempos, diferentes daquele lá do ano de 1836, 1800, 1900, época do romantismo. Então eu começo lendo aqui um texto. Aperte Enter para terminar. Ele tem um subtítulo aqui: A vida é como um romance. Com os estudos realizados até aqui, você e seus colegas descobriram muito a respeito do romantismo. Claro, não pude passar tudo, durou 40 anos, todos os romances, todas as coisas, ainda mais virtualmente, mas passei bastante sobre os escritores da geração romântica, sobre José de Alencar, que é da prosa romântica, e os escritores poetas da geração romântica. Para encerrar esse estudo do romantismo, propomos mais um texto que aborda as relações amorosas, uma pequena reportagem que trata da maneira como podemos terminar os relacionamentos na era digital. Aperte Enter para terminar. Acabou! Dizia a mensagem que Mariana recebeu após 4 anos de namoro. Ela nunca mais o viu. Na era da paquera no Tinder, o fim também é virtual. Aquela conversa chata de término de namoro, acompanhada de desculpas do tipo: não é você, sou eu, está sendo substituída por mensagens, mais claramente falando em redes sociais ou aplicativos de celular. Afinal, se o romance hoje começa no Tinder, por que não terminar pelo WhatsApp? Assim pensa a estudante Bruna Fragas de Oliveira, 22, que já terminou por mensagem o texto 2 vezes. Virtualmente, eu tenho mais liberdade e mais segurança para falar o que penso. Consigo ser sincera e medir as palavras para não machucar o outro. Será? A intenção pode até ter sido boa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, os ex-namorados não gostaram muito. Ficaram com raiva. Falaram com a mãe da menina, né? Mas ela não se arrepende. Dar foras à distância está tão na moda que tem até empresa especialista nisso. Acreditam? A australiana Sorry, It's Over. Algo como: sinto muito, mas acabou. Criada neste ano, no ano aqui de 2015, oferece várias opções para o cliente colocar o ponto final em uma relação, entre elas mensagem de texto e telefonemas. Eles fazem a ligação, não a pessoa, óbvio. Não me parece uma boa ideia de jeito nenhum, diz a escritora Laura Conrado, de 30 anos. Ela foi vítima de um término virtual no ano passado. Estávamos ficando há 2 meses, e numa sexta-feira, logo na sexta-feira, né, gente? Puxa vida. Ganhar um fora na sexta-feira não é nada bom. Ele me mandou uma mensagem dizendo que não queria mais nada. Não me chamou para uma conversa, simplesmente comunicou a decisão que tinha tomado. Depois de 1 mês, voltou a falar comigo. Mas eu não dei bola, conta. Claro, né? Imagina. Levar um fora, aí vai voltar, daqui a pouco leva outro fora, e aí? As pessoas querem fugir do confronto e optam pelo mais fácil, opina. Para a psicóloga Dora Sampaio Góes, do grupo da dependência da internet do Hospital das Clínicas, a popularização dos términos virtuais é um sinal de que o uso da tecnologia está mudando as relações humanas. Estamos perdendo a habilidade de escutar o outro, de ouvir o outro, verdade, né?
deixando de desenvolver empatia. Empatia, o que é empatia? O que é você sentir empatia pelo outro? É você sentir a dor do outro, né? Não querer machucar o outro, pensar, se fizessem isso comigo eu gostaria? Sim ou não? Isso é ter empatia com o outro. E a capacidade de lidar com as próprias emoções. Se fugirmos dos términos, não vamos aprender isso nunca. Quer dizer, a gente foge das conversas, foge dos términos, a não ser que seja alguém que, né, uma pessoa violenta, alguma coisa que você tenha medo, então você tem mesmo que não ter nenhuma aproximação ou uma aproximação em local público. Que agora, nessas épocas de pandemia, não tem muito como conversar, né? Não podemos resolver tudo por WhatsApp, afirmou a psicóloga. Para quem leva o fora, fica uma sensação de impotência. A pessoa se sente inferior ao outro. Ela não tem a oportunidade de saber sobre seus erros, ou seja, né, ela não tem como saber o que ela fez, o que aconteceu, onde foi que ela errou, onde foi que eu errei, diz uma música lá da década de 80. Onde foi que eu errei, ainda encontro a fórmula do amor. Escutem aí, legal. Foi o que aconteceu com a estudante Marina Borelli, de 23 anos. 2 dias depois de completar 4 anos de relacionamento, ela deu de cara com uma mensagem do namorado no celular dizendo: acabou, em letras maiúsculas, letras garrafais, letra caixa alta, acabou. Ela surtou, pediu explicações, foi à casa dele, ligou, ele não atendeu os telefonemas, não recebeu em casa e bloqueou no WhatsApp. Nunca mais nos esbarramos. Então, simplesmente ele botou lá, acabou e ponto final, né? Meio que falta de empatia, né? Uma frieza, podia... Não precisa ficar lá de muito papo e tal, mas dá uma explicação mais leve, né? Um término é sempre um término, é sempre triste e difícil, mas precisamos, assim, entender que o outro precisa saber o que aconteceu. Hoje, quando o atual pretendente não responde uma mensagem na hora, ela já fica preocupada, já fica pensando, meu Deus, ele vai terminar comigo? Nossa, bateu aí uma insegurança, né? Ficou meio que traumatizada. E ela entrou até em depressão, tá? Foi tão traumático que ela entrou em depressão e fez terapia. O pior é que não tive explicação. Preferiria ter ouvido uma desculpa esfarrapada do que ter acabado assim. Ela preferia ter ouvido algo mais light, mais suave do que uma letra lá. Acabou. Hoje, quando o atual pretendente não responde, né? Bom, já falei isso, né? Melhor que nada. Por isso, a psicóloga Ana Luísa Mano, no núcleo da pesquisa de psicologia e informática da PUC de São Paulo, vê um lado bom nos términos à distância. Pode ajudar se o rejeitado usar o acontecimento para superar a fossa, palavra antiga, né? Fossa fica lá, deprê, triste, né? Pensando naquela pessoa que não tem mais, igual os românticos lá na época do romantismo, né? Que ficavam sofrendo pelo amor, né? Um amor que não podiam mais ter. É melhor que pessoas simplesmente sumiram ou não terminarem e ficarem enrolando, ou seja, né? Às vezes também isso é uma coisa horrível, mas o pior disso é a pessoa desaparecer. Já houve casos aí comigo que a pessoa desapareceu, nunca mais falou nada, aí tu pensa, nossa, o que eu fiz, o que houve? Aí fica aquela incógnita para sempre, né? Até você encontrar um outro amor e esquecer aquilo. Márcia Stengel, psicóloga e professora da PUC de Minas, lembra que sempre existiram meios atuais de se terminar uma relação. Antes as pessoas faziam isso por telefone. Muitos por telefone, não vou mais te ver, não quero mais te ver, tal, desliga o telefone, qualquer coisa desse tipo. Ou não atende mais, né? A internet não inventou nada, só deixou mais fácil. Fácil para quem termina, não para quem ouve. Isso não quer dizer que o método não envolva riscos. Envolve, né? Os principais seriam agir por impulso e se arrepender ou então ser mal entendido. Ou seja, né? Às vezes a pessoa quer terminar, acha que não gosta mais da outra, e depois pensa, eu ainda gosto dela, eu gosto dele, sei lá. E acaba que depois a pessoa se decepciona e não quer mais. Aí fica tarde demais. Seja
pessoal ou virtualmente, devemos pensar nas consequências do término para nós e para o outro, diz Ana. Esse meu óculos aqui não tá nada bom. Não dá para fugir da chateação sempre, é preciso dar ao outro a chance de ele falar, completa ela. Então, assim eu faço essa aula finalizando falando sobre romances, por quê? Porque estudamos o romantismo, estudamos as características dos romantismos. Soubemos aí que os românticos eram pessoas, né, melancólicas, tristes, que queriam um amor impossível. Então, talvez, quando temos um namorado, né, alguém tem um namorado, uma namorada que termina e uma das partes ainda fica gostando, então ela fica com essa sensação aí. Alguns superam mais fácil, outros de forma mais difícil, mas é isso aí. Temos que seguir em frente. Então, por hoje, seria isso, tá? Como um romance. Ó, as últimas décadas do século XIX assistem o que se pode chamar de saturação do romantismo. Então, no próximo, lá para setembro, a gente vai começar a estudar o realismo. Imagina, romantismo. Depois eu explico para vocês o que será o realismo e tem uma frase aí sobre romantismo e realismo que explica bem uma diferença para vocês de um para o outro. Como uma reação àquela atitude emocional diante da vida, ou seja, o romântico era emocional demais. Surge uma concepção marcada pelo racionalismo, ou seja, a pessoa ser mais racional e menos emocional, e pela objetividade, que será a base do realismo. E aí nós veremos Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é também um filme, se puder, assistam. Até mais! Como é que eu digo aqui que eu já esqueci?